Pulso Band News, com Guto Graça. Para falar de Fla-Flu, movimentando demais as redes sociais. Já? Guto, bom dia para você. Isso. Bom dia, Guto. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Agatha. Movimenta, e sem precisar você citar Nelson Rodrigues para dar a dimensão do Fla-Flu, as buscas, onde vai passar o jogo do seu Flamengo, onde vai passar a final da Taça Guanabara, onde vai passar o Fla-Flu, onde vai passar o jogo do Fluminense, são mais de 230 mil buscas no entorno, no Rio de Janeiro e Grande Rio, nas últimas 18 horas. Ou seja, o que é isso, Vinícius? As pessoas tinham o hábito de ficar passivo diante de um único canal onde passava todo o esporte. Então, hoje já virou um comportamento, em dia de grandes jogos, você ter os jogos quase com a mesma atração das grandes notícias, entrando sempre no top 3 de notícias mais buscadas, entra aonde vai passar o jogo. Então Ou seja, deixa eu responder, passo para você, Agatha, serviço de utilidade pública. Explica isso daí, por favor. Serviço de utilidade pública na Rádio Band News FM, transmissão a partir das 9 horas, narração do Evaldo José, comentários do Álvaro Oliveira, Fernando Macaxeira e Fernando Episotti na reportagem. Na tela da Band, às 9 horas também, narração do Sérgio Maurício, comentários do Watson e do Washington Coração Valente, e na reportagem Flávio Bigode Amêndola e Igor Dorileu. Então, assim, não tem desculpa. Eu sou da época antiga, do radinho. Tudo bem, passa aqui na Band News FM. Mas eu quero ver, quero assistir o jogo, tela da Band. Tá tudo na Band, Guto, é isso que acontece. Então, exatamente, traduz isso que fica mais fácil. Seriam 230 mil buscas. Compartilha esse pedaço só aqui nosso, faz um short, compartilha, porque é serviço de utilidade pública, né, Agatha? Agora, o que a gente não pode deixar de citar, Agatha, a você e a Vinícius, esse Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, por uma razão. Isso foi o assunto em todas as redes do planeta, das 23 horas de ontem até as 8 horas. Especificamente no Rio de Janeiro, você teve mais de 530 mil compartilhamentos abertos. O que vale lembrar da cidade do Rio de Janeiro? Quando você compara com o Brasil tem 51% de homens, 49% de mulheres. Ok. O Rio de Janeiro tem 53% de mulheres, 47% de homens. É uma cidade, pela essência feminina, de sua própria população. Então, é um dia de você celebrar um pouco essa essência feminina, essa luta feminina no Rio de Janeiro, que assim, esquecem este dado que, diferente do Brasil, no Rio de Janeiro, cidade, tem mais mulher do que homem, 53 a 47, diferente do Brasil, onde tem 51% de homens para 49% de mulheres. Ou seja, é para a gente entender um pouco e contextualizar a nossa cidade, a nossa gente e nossas particularidades, que nesse mundo hoje em dia de rede, que acham que é tudo tão igual, você tem diferença às vezes de comportamento da Zona Sul para a Zona Oeste, de Rio de Janeiro para Niterói. Você não pode achar que vai ser o Brasil tão igual como tentam pasteurizar, ou seja, é coisa muito particular que a gente tem, e aqui no Rio de Janeiro essa quantidade maior das mulheres é muito diferente do traço da população do resto do Brasil. Guto, rapidinho para a gente fechar o nosso papo aqui, falando de novo de Fla-Flu, a maneira como a gente consumia futebol e como a gente consumia carnaval mudou muito por conta de redes sociais e pelas novas tecnologias, com o tráfego de dados cada vez mais acelerado. Antes o carnaval era visto na TV, hoje as pessoas fazem live, elas postam stories, elas postam no feed, e isso também acontece no futebol, ou seja, pós-Fla-Flu, imagina-se que o tráfego de dados a respeito de Fla-Flu também vai ser gigantesco, né? Vinícius, eu vou te dar um dado objetivo do Flamengo e Vasco. Quando você rastreava a rede, você esquece o gol que o cara está compartilhando, o gol da Band, o gol do canal, a questão oficial. Você encontrava no Flamengo e Vasco 16 mil como é que se diz, filmagens em primeira pessoa de dentro de Maracanã, sendo que 4 mil foram do golaço do Pumita, do Puma contra o Flamengo. Ou seja, não era o gol
feito, mostrado pela câmera do VAR da alta tecnologia. Uau. Era o telefone no meio da arquibancada. Isto já é um hábito. Esse tráfego aumenta, foi o que você falou, o consumo dos meios não dá mais para você pensar num ponto só de audiência do que está frio na televisão. Esse Fla-Flu vai ser um exemplo que você vai ver assim sempre. A densidade, hoje, não podemos mais só... Eu sei que o Ibope é o número que se trabalha, mas ele hoje começa a ficar, não é impreciso, mas é pouco tamanho a dimensão. Você pega um evento como o Fla-Flu, você pega aqui 230 mil pesquisas, estão canalizando para o canal Band, que tem a questão oficial da transmissão, você começa a entender um pouco isso. A dimensão é muito além do número frio, seja aqui no rádio, gente que está vendo a gente pelo YouTube, gente que está vendo a gente em live, gente que vai ver a gente depois que o programa sai, ou seja, são comportamentos completamente diferentes, como foi com novela, que as pessoas tinham o hábito do horário, hoje em dia as pessoas vêm quando pode, assim, ver a série que as pessoas maratonam, ou seja, hábitos que foram modificando e a gente não foi notando, Vinícius. Não foi notando. Por exemplo, a gente dorme mais tarde hoje do que há 5, 6 anos atrás, do que há 8 anos atrás. A gente dorme pelo menos 40 minutos mais tarde, todo mundo na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, isso é até para você começar a ter que repensar matriz OD de transporte. A gente está tendo algumas mudanças, sim. Se é computador, se é TV a cabo, se é jogo, pelo menos esse Fla-Flu não começa tão tarde, é 21h10, não é 21h45. O que é, Vinícius? É uma soma de assuntos para a gente compreender. Mas no resultado final é uma cidade que hoje dorme mais tarde do que dormia 6, 8 anos atrás. E você vê, inclusive, número de perfis de atividade de rede de postagens. Valeu, Guto. E eu espero que eu durma feliz. Valeu, Guto. Um beijo pra você. Beijo Amanhã, pra semana que vem vocês tem e mais. tudo é Fla-Flu, viva o Fla-Flu e que seja um grande jogo, que a gente não veja nenhuma das cenas lamentáveis que vimos no entorno do estádio, no Flamengo e Vasco. Beijo e vambora. Que seja um grande Fla-Flu, que vença o melhor e que seja show para esse jogo valer mesmo essa final da Taça Guanabara. Falo com a empolgação aqui de um carioca que quer ver um super Fla-Flu. Valeu, Guto. Um Valeu, beijo. Guto. Obrigado. Para criar um produto